crianças, juniores e adolescentes. Abra sua Bíblia em 2 Tessalonicenses. Como é bom estarmos encerrando, amados e amadas, mais um livro em nossa igreja. Mais um livro sendo exposto aqui. Eu vou ter que renovar a conta, porque vocês sabem que matemática não é o meu forte, mas se as minhas contas estão corretas, terminando agora 1 Samuel, eu já vou completar 25 livros da Bíblia expostos verso a verso ao longo aí desses 33 anos de ministério. 25 livros. De 66, eu sou otimista, mas não vou concluir, obviamente. Mas quem sabe o outro pastor chega e continua, né? Para a gente manter essa meta. É claro que tem alguns livros que eu expus mais de uma vez. Pastor Léo, se não me engano, expôs Filipenses, e eu expus também. Então a gente, Tiago já foi também uma vez, Tito, enfim. E hoje estamos encerrando 2 Tessalonicenses, olhe para cá, põe a sua vida em ordem. Eu entendo que essa é a mensagem central desse final de carta. Ponha a sua vida em ordem. Vamos ao texto então, 2 Tessalonicenses 3, 6 a 18. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ordenamos a vocês que se afastem de todo irmão que vive de forma desordenada e não segundo a tradição que vocês receberam de nós, porque vocês mesmos sabem como devem nos imitar, visto que nunca vivemos de forma desordenada quando estivemos entre vocês, nem jamais comemos pão à custa dos outros. Pelo contrário, trabalhamos com esforço e fadiga, de noite e de dia, a fim de não sermos pesados a nenhum de vocês. Não que não tivéssemos o direito de receber algo, mas porque tínhamos em vista apresentar a nós mesmos como exemplo, para que vocês nos imitassem. Porque quando ainda estávamos com vocês, ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois de fato ouvimos que há entre vocês algumas pessoas que vivem de forma desordenada, não trabalham, mas se intrometem na vida dos outros. A essas pessoas determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. Quanto a vocês, irmãos, não se cansem de fazer o bem. Caso alguém não obedeça a nossa palavra dada por esta carta, vejam de quem se trata e não se associe com ele, para que fique envergonhado. Contudo, não tratem como inimigo, mas ademoestem-no como irmão. Que o Senhor da paz, Ele mesmo, dê a vocês a paz, sempre e de todas as maneiras. O Senhor esteja com todos vocês. A saudação é de próprio punho. Paulo. Esse é o sinal em cada carta. É assim que eu assino. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Você pode dizer amém? Mateus, solte a tela rapidamente. O crente que quer agradar a Deus precisa ter a sua vida ordenada. Eu fiz um link aqui de 1 Tessalonicenses 4:1
em que Paulo disse: finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus, que assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus, e efetivamente o estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais. Então Paulo, na sua primeira carta, diz: olha, eu peço a vocês e exorto no Senhor, do modo como vocês aprenderam, a maneira como vocês devem viver e agradar a Deus. Ato contínuo na segunda carta, e de imediato ele já vai organizar a sua carta do seguinte modo. Capítulo 1, de 1 e 2 é a abertura. 1, de 3 a 2:12, o juízo de Deus e os sinais da vinda de Jesus. E 2:13 a 3:5, o apelo para se ficar firme e perseverar. E agora, a última parte, que é 3:6 a 18, o erro de uma vida desordenada. Queridão, queridona, você não pode viver e agradar a Deus tendo uma vida fora de ordem. Deus é o Deus da ordem. Deus é o Deus da ordem. Quando Deus disse: haja luz, em Gênesis 1, capítulo 3, a terra que era sem forma e vazia, o Espírito de Deus que pairava sobre a face das águas, a luz chegando trouxe ordem. O que era caos se transformou em cosmos. E a palavra cosmos é ordem. Eu, quando penso em ordem, eu me evoca duas citações que eu quero simplificar aqui para vocês, embora elas sejam incríveis. Uma de uma mentoria que eu participei, o pastor Juraci Carlos Bahia, e ele escreveu no seu livro algo muito interessante. Ele disse o seguinte: para os cristãos, o mundo teve início quando a ordem substituiu o caos. A partir de então, tudo tem o seu lugar e o seu tempo. O universo é um tributo à ordem. A outra frase, Iago, que vem na minha mente é do Nehemiah Cox, um dos teólogos mais importantes da história dos primeiros batistas. Ele disse, num dos seus discursos: a edificação e a beleza da igreja dependem muito da sua ordem. Lembro-me perfeitamente quando Paulo vai escrever a Tito, dizendo o seguinte: por esta causa, 1:5, por esta causa eu te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as igrejas. Queridão, queridona, se o seu quarto é uma desordem, se a sua casa é uma desordem, se a sua mesa de trabalho é uma desordem, a sua vida será uma desordem. O exterior reflete o interior. Eu sei que tem gente que fala assim: mas pastor, eu me organizo na minha bagunça. Eu não vou entrar nesse mérito. Então existe uma ordem. Nas assembleias denominacionais é muito comum, pastor Léo, questão de ordem. E às vezes não é nem questão de ordem nenhuma, é só porque a pessoa quer falar na frente de todo mundo, porque usar a expressão questão de ordem, você tem prioridade. E aí o presidente tem que fazer aqueles maneirismos todos para administrar. Ordem. O que estava havendo em Corinto, amados, a ponto de Paulo deixar claro: quero que vocês se apartem de irmãos que andem desordenadamente. Esse advérbio grego, não quero ser chato, mas é ataktos. Significa ocioso, indisciplinado. É um termo militar.
fora da fila, fora de ordem. Havia em Tessalônica um grupo de irmãos e de irmãs que estavam sendo colapsadas pelo mal da preguiça. Uma ociosidade que alguns comentaristas tentam explicar, embora Paulo não deixe claro isso, mas é uma possibilidade, de que a crença na iminente vinda de Jesus fazia com que aqueles cristãos simplesmente deixassem de trabalhar. O grego ataktó significa também, é usado também no grego antigo, como a pessoa que gosta de faltar o trabalho. Ele é uma pessoa desordenada. A preguiça. A preguiça quanto ao trabalho é um problema humano muito comum. Me parece que em Tessalônica, os cristãos, ou parte dos cristãos, é claro, estavam se utilizando de motivações carnais que levavam à ociosidade. Uma outra possibilidade, além da crença iminente da volta de Jesus, e o N.T. Wright fala sobre isso, eu vejo que ele tem, sem razão, essa possibilidade. Lembra-se daquilo que Atos dos Apóstolos fala sobre a questão de que todas as coisas lhes eram comuns? Havia um grupo de crentes que estavam se prevalecendo disso. Já que tudo é nosso, já que um irmão tem que ajudar o outro, então, me desculpe essa expressão meio português rasgado, uma parte dos crentes estava se deitando, vivendo de cesta básica do dinheiro da igreja. Se existe hoje aqueles que vivem de benefícios sociais indevidamente, havia em Tessalônica irmãos e irmãs estavam vivendo também com bolsas famílias, só que dos outros crentes. E Paulo orienta então de maneira clara, categórica, amados. Eu acho que não precisa nem desenhar. Irmãos, versículo 6. Olha a solenidade disso. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele não está falando nem em nome dele, porque ele já havia falado na primeira carta. Está lá no capítulo 4, versículo 14, capítulo 5, versículo 14. Também exortamos vocês, irmãos, a que ademoestem os que vivem de forma desordenada. Passados alguns meses, amados, estava tudo do mesmo jeito. E Paulo se utiliza do mesmo termo, que tem a ver também com fora de ordem, desordem, preguiça. Embora os judeus, amados, honravam o trabalho honesto, os gregos não. Os gregos desprezavam o trabalho manual, privilegiavam a filosofia e deixavam o trabalho pesado ao encargo dos escravos. E há quem diga, amados, que 1/3 do Império Romano era formado de escravos. Há quem diga que só em Roma metade da população era escrava. E Tessalônica era uma cidade da Grécia, capital da Macedônia. Tessalônica sofria dessa influência e achava que trabalho é coisa para ralé, para gentalha. Os nossos colonizadores portugueses, hoje eu rapidamente fiz uma pesquisa, vieram ao Brasil, tinham uma ética do trabalho, embora uma influência católica, não vou entrar nesse pormenor, mas quando precisaram de trabalho braçal, tentaram escravizar primeiro os indígenas e depois importaram por 3 séculos, há quem diga de 10 a 12 milhões de africanos
foram escravizados nas Américas. Mas Pedro, hoje Portugal, só um parênteses rápido, Fábio. Hoje Portugal é o país da Europa com maior índice de burnout. Eles estão trabalhando demais. Demais. Então há o extremo também. Mas essa indolência, amados, há também na cultura brasileira, não vou também entrar em detalhes, uma certa indolência quanto ao trabalho. A gente vê alguns jovens dizendo o seguinte: eu quero começar cedo, estudar, me formar, porque eu não quero ficar trabalhando a vida toda. Aí eu olho para alguém que está começando a vida agora e está dizendo que não quer trabalhar a vida inteira, eu fico pensando, meu Deus, que país é esse? Repetindo a fala de um profeta do escárnio. Que país é esse? Paulo diz o seguinte, preste atenção, orientação. Se ordenamos a vocês que se afastem de todo irmão que vive de forma desordenada. Se afasta. Se afasta daquele que fica esperando receber da igreja. Eu orei aqui com o pessoal da música, porque nós temos uma ideia de que a gente vem à igreja para receber algo. O radical da palavra culto, amados, é serviço. Você não veio aqui para receber algo, veio também, mas você veio para oferecer algo. É um trabalho. Gente, quem criou o trabalho foi Deus. O trabalho foi criado antes do pecado. Então ele fala, o pecado, já viu, Gênesis 3. Não, gente, vai lá em Gênesis 1, Gênesis 2. Vai estar dizendo, inclusive ali no capítulo 2 já, Deus colocou o homem, criou o homem fora do jardim, preste atenção. Deus criou o homem onde? Fora do jardim. A mulher foi criada onde? Dentro do jardim. Aí tem implicações que eu não vai ter tempo. Mas Deus coloca o homem no jardim para lavrar e guardar. Deus criou o homem para trabalhar, amados. Jesus vai dizer, e João vai registrar, depois eu dou o endereço aqui direitinho. Meu pai trabalha até agora. E eu também. Mas essa turma de Tessalônica, olha só. Paulo diz o seguinte, olha, afasta dessa turma, que não anda segundo a tradição que vocês receberam. A palavra tradição aqui é aquilo que é passado de pessoa para pessoa. Aquilo que é ensinado, falado, escrito, a tradição. E além disso, Paulo dá o exemplo. Versículo 7. Porque vocês mesmos sabem como devem nos imitar. Paulo, amados, enfatizava uma pedagogia da imitação. Até mesmo porque, se quiser anotar, a frase é boa. O líder convence no argumento, mas arrasta com o exemplo. Paulo diz, vocês sabem como devem nos imitar, visto que nunca vivemos de forma desordenada quando estivemos entre vocês. Durante todo o tempo que Paulo passou em Tessalônica, alguns anos, Paulo trabalhou fazendo tendas, mesmo tendo o direito de receber da igreja. Era uma igreja pequena, ainda sendo montada. Em outros contextos, Paulo disse que o ministro é digno de receber o salário. Aos Coríntios ele vai deixar isso claro na sua primeira carta. Ao finalzinho do capítulo 20 de Atos, Paulo vai dizer o seguinte, olha, de ninguém cobicei prata nem ouro. Paulo está dando testemunho, amados e amadas, de que o trabalho é legítimo. O trabalho
é espiritual. O trabalho é digno. Paulo está dizendo, versículo 8, nem jamais comemos pão à custa dos outros. Pelo contrário, trabalhamos com esforço e fadiga. Uau, esforço e fadiga. Nós definitivamente não somos voluntários, nós somos servos. E a palavra esforço, algo que é laboroso, amados. É algo que vai além dos nossos próprios limites. Esforço e fadiga. Aos Coríntios, 1 Coríntios 4:12, Paulo diz, e nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Em 1 Tessalonicenses 2:9, Paulo diz, pois vocês com certeza se lembram, irmãos, do nosso esforço e fadiga. Esforço e fadiga. Esforço no sentido, preste atenção aqui, algo que é um labor cansativo e doloroso. A raiz da palavra tem a ver com algo que resulta de uma labuta. Algo que tem como resultado o cansaço. O Salmo de número 127 diz, inútil vos será levantar de madrugada, comer o pão de dores, pois ao Senhor, aos seus amados, dá o sono. Na versão NVI, ou aos seus amados, ele dá enquanto dormem. Na versão da Revista Atualizada. Tanto uma perspectiva ou outra está correta. O que é inútil, amados, preste atenção, é trabalhar sem a bênção de Deus. É trabalhar confiando nos seus recursos. É trabalhar confiando de que você se basta. Mas aquele que trabalha com o Senhor dá a provisão, dá o sono, dá o sustento. Paulo está dizendo, olha, versículo 9, nós, não que não tivéssemos o direito, mas nós tínhamos em vista darmos o nosso exemplo. Porque versículo 10, quando ainda estávamos com vocês, ordenamos isso. Mais uma vez o verbo é ordenar. Se alguém não quer trabalhar, também não coma. Eu não sei, amados, se esse era um ditado da época, ou se foi uma fala composta pelo apóstolo Paulo. Eu só sei que precisa ser levado a sério por nós. Você não quer comer? Você não gosta de comer? Então tem que gostar de trabalhar. E a gente aprende, amados, o valor do trabalho desde cedo. Olhe para mim. Desde cedo. Você que é jovem, que está aqui, você precisa se apegar ao trabalho. Porque se você não trabalhar, você vai se tornar como esse pessoal de Tessalônica, pessoal fútil. Sabe o que é gente fútil? Gente que só sabe falar frivolidade. Você vai virar um influencer. O que é um influencer? É uma pessoa que não trabalha. Não trabalha.
Trabalho pesado. Gênesis 3, do suor do seu rosto. Trabalho recompensado pelo suor. Versículo 11. Pois de fato ouvimos que há entre vocês algumas pessoas que vivem de forma desordenada, não trabalham, mas se intrometem na vida dos outros. Aqui em português não dá para ver a sacada do grego, diz assim: não trabalha, não se preocupa com o trabalho, mas se preocupa com a vida dos outros. Essa é a ideia aqui. Não se ocupa com o trabalho, mas se ocupa com a vida dos outros. Olhe para mim, queridão, gente, assim, você conhece, não precisa levantar a mão, não precisa confessar pecado, é coisa séria. É gente que se preocupa apenas com assuntos inúteis, gente intrometida. Paulo vai dizer a Timóteo, 1 Timóteo 5,13, acerca das viuvinhas, as mulherzinhas, no original é mulherzinha mesmo. Elas aprendem também a ficar ociosas, andando de casa em casa, e não somente ficam ociosas, mas ainda se tornam fofoqueiras e intrometidas, falando o que não devem. Uau! Aí para você que é homenzão, garotão, acha que é só as mulherzinhas, Pedro vai falar para os homens, 1 Pedro 4,15, que nenhum de vocês sofra como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se mete na vida dos outros. Paulo diz, olha, versículo 12, a essas pessoas determinamos e exortamos. Olha só os verbos que Paulo usa, é muito interessante. Versículo 6, ordenamos. Tá? Versículo 10, ordenamos. Versículo 12, determinamos e exortamos. E usa a mesma expressão do versículo 6, no Senhor Jesus Cristo, que trabalhando tranquilamente, como seu próprio pão, que é um contraste com o versículo 8 que Paulo diz, nem jamais comemos pão à custa dos outros. E aí, no versículo 12 diz, trabalhando tranquilamente, como o seu próprio pão. Presta atenção, essa ideia, comer pão à custa do trabalho. Queridão, queridona, presta atenção aqui. A quantidade não está em evidência aqui. É comer o seu pão. Isso me faz lembrar a oração de Jesus, isso nos ensinou, né? Mateus 6. O pão nosso de cada dia. Mas não é o pão de amanhã, não. É o pão nosso de cada dia. Nos dá hoje. Esse Jesus é incrível, né? Para destacar. Além de ser de cada dia, nos dá hoje. Aí a poesia do Jorge Herder, né? Hoje eu vou cuidar do meu hoje, porque do amanhã eu sei que Deus vai cuidar. É hoje. É cuidar do hoje. O que seria da minha vida e da sua vida se a gente andasse em ordem nesse sentido? Mas aí no versículo 13, Paulo faz um destaque, irmão João Batista. Quanto a vocês, irmãos, não se cansem de fazer o bem. Porque tem gente que não trabalha, não é por preguiça. É por necessidade, é por limitação mesmo. Então Paulo também, não é que Paulo está mordendo e soprando, mas ele está dizendo o seguinte, não, tudo bem.
Mas também tem gente da igreja que precisa de ajuda. Não existe essa coisa de que quem não está trabalhando porque não quer. Você já viu gente assim? Tem gente assim que fala, não trabalha porque não quer. Eu, na idade de fulano de tal, eu trabalhava, eu fazia o que... Mas, gente, é outro tempo, outra situação. Mas existem limitações. Paulo está dizendo, há pessoas que precisam de ajuda. Então, quanto a vocês, irmãos, não se cansem de fazer o bem. Não se cansem. Tá? Vamos continuar, amados, fazendo o bem, agindo corretamente. A sua primeira carta, Paulo já tinha dito, 1 Tessalonicenses 5,15. Tenham cuidado para que ninguém retribua aos outros mal por mal. Pelo contrário, procurem sempre o bem uns dos outros e o bem de todos. E Gálatas 6,9. Não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Então, deixa eu deixar claro aqui. Havia pessoas em Tessalônica e havia pessoas aqui que eventualmente, amados, olhe para mim, pontualmente, a gente nunca sabe, amados. Por que a gente tem que ajudar? Porque a gente não sabe o dia de amanhã, gente. Hoje a gente ajuda, amanhã a gente vai ser ajudado, amados. Não nos cansemos de fazer o bem. Mas aí Paulo já arremata com o assunto, diz assim, caso alguém, versículo 14, não obedeça a nossa palavra dada por essa carta, vejam de quem se trata. Eu fico imaginando essa cena. Veja de quem se trata. Qual o nome dele? Qual o nome dela? Veja quem se trata. É fulano? Defina. Especifique. E não se associem com ela. No grego significa não se misture com gente assim. Não seja íntimo de gente preguiçosa. Porque, gente, preguiça é contagiosa. É igual bocejo. Você vê alguém bocejando, dá vontade de bocejar. A preguiça é contagiosa. Já pensou, você chega no trabalho e diz assim, já chega cabisbaixo, já chega obrigado. Parece que você está com aquelas correntes, aqueles pesos, e você... Gente, o seu dia vai ser uma desgraça. E onde você vai passar, você vai comunicar desgraças. O ambiente fica ruim. Porque preguiça é contagiante, amados. A Bíblia fala o seguinte, não seja íntimo de gente assim. Agora, Paulo, é pastor mesmo, né? No versículo seguinte ele fala, contudo, não tratem como inimigo, mas admoestam como irmão. Ele não vale nada. Mas Paulo diz, mas a gente ainda gosta de você. Quer dizer, Paulo primeiro diz, identifica o cara, não seja íntimo dele, mas ao mesmo tempo, não trata como inimigo, mas admoesta como irmão. Queridão, queridona, preste atenção aqui. A gente não pode ser muito duro no nosso julgamento. É isso que eu aprendo com Paulo aqui. Por mais que dá vontade, às vezes, da gente isolar determinadas pessoas da igreja e tratar assim como gentil e publicano mesmo, Paulo nos exorta que é o seguinte, chama atenção. Chama atenção. De algum modo, considera que a pessoa pode até mudar. Não é? Falando a Tito, um versículo que me vem à mente aqui, 3:10, Paulo diz assim, evite a pessoa que provoca divisões, depois de admoestá-la,
uma ou duas vezes. Então, mesmo a pessoa facciosa, Paulo diz para exortar uma ou duas vezes. Sabe o que é isso? Tratar como irmão. Tratar como irmão. E daí então, minutos finais dessa mensagem, eu quero só retratar essa despedida. É interessante que por duas vezes Paulo usa a mesma palavra, paz. Que o Senhor da paz, Ele mesmo dê a vocês a paz, sempre e de todas as maneiras. Olhe para mim, queridão, queridona, nós nunca vamos ter aqui na terra a igreja dos nossos sonhos. E não é nem para a gente ter. O que a gente precisa buscar ser é a igreja dos sonhos de Jesus. Por isso que tem gente aqui que se sair daqui para outra igreja vai estragar a outra igreja. Então fica aqui mesmo. Fica aqui mesmo. A gente precisa aprender a viver em paz. Os judeus se cumprimentavam e até hoje se cumprimentam, shalom, paz. Que significa plenitude, completude, prosperidade, felicidade, saúde. Jesus disse no seu sermão da despedida, não é João 14, 27, deixo com vocês a paz. A minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Daí então, Paulo termina dizendo, o Senhor da paz dê a vocês a paz em todas as maneiras. Mas eu só preciso fazer um destaque aqui dos dois versos finais. Por que Paulo faz questão de colocar a saudação é de próprio punho? Paulo. Esse é o sinal em cada carta. Paulo está afirmando o seguinte aqui, queridão e queridona. Ele está reafirmando a sua autoridade. Ele está falando o seguinte, olha, não ouçam ou não, aquilo que eu estou falando como se fosse de mim apenas, mas de quem eu represento. Eu estou entre vocês com autoridade. Ele vai falar isso aos Coríntios, 1 Coríntios 16, 21. Ele vai falar isso também aos Colossenses 4, 18. Eu escrevo do meu próprio punho. Eu hoje tive a curiosidade assim, de reaprender e reaver, para ser mais preciso, a etimologia da palavra autoridade. Costumeiramente a gente pensa que autoridade vem da mesma raiz da palavra autor, como alguém que criou algo. Mas tanto a palavra autoridade quanto a palavra autor, claro que são termos derivados, vem de uma raiz do latim que significa fazer crescer, desenvolver ou, preste atenção, influenciar. Paulo está dizendo o seguinte, eu quero influenciar vocês com o meu testemunho, com a minha vida, com a minha conduta. Por que eu e você precisamos viver na ordem, na linha? Porque atrás de nós sempre tem alguém aprendendo e sendo influenciado por nós. Eu só vou citar as duas aplicações para você guardar. Primeiro, a vinda de Jesus precisa suscitar em nossa mente o seguinte princípio:
Você não precisa saber a data da volta de Cristo. Só precisa estar pronto. Entendeu? Você não precisa saber a data. Você só precisa estar pronto. E segundo, a obra de Deus conta com trabalhadores fiéis e comprometidos. Colocar a vida em ordem é um desafio que precisamos assumir todos os dias. Jamais ande fora de ordem. O endereço do texto é João 5,17. Meu pai trabalha até agora e eu também. E não custa nada a gente lembrar. Eu ouvia isso quando criança para minha mãe me ensinar o valor do trabalho. Provérbios 6,6. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Observe os caminhos dela e seja sábio. Pastor Léo chegou a citar aqui na mensagem de que esse termo de vocação ou trabalho para Lutero representava tudo aquilo que a gente faz na nossa vida. Eu quero terminar com uma história conhecida dele, né? Diz que um sapateiro perguntou a ele: o que eu devo fazer para servir, para trabalhar para Deus? E talvez ele esperava que Lutero dissesse: feche o seu negócio e se torne missionário, né? Mas Lutero disse: faça um bom sapato e venda por um preço justo. Para terminar, uma frase do Leonardo Ravenhill: o maior milagre que Deus pode fazer atualmente é tomar um homem impuro de um mundo sem santidade, torná-lo santo e colocá-lo de volta naquele mundo impuro, conservando santo. Deus não lhe chamou, amados, para uma vida ascética, uma vida isolada do mundo, não. Deus lhe tirou do mundo, lhe tornou santo e lhe devolveu ao mundo, para que a despeito deste mundo impuro, você continue vivendo de um modo digno. Por isso que a tela não pode deixar de sair da sua mente, essa última tela, que diz justamente isso. O crente que quer agradar a Deus precisa ter a sua vida em ordem. Abaixa sua cabeça, queridão e queridona. Vida em ordem. Vida em ordem. Tá ok? Vida em ordem, tá? Acorda cedo. Arruma o seu quarto. Faz o seu café. Nada disso tomar café correndo ou ir tomando enquanto você está dirigindo. Uma vida em ordem. Você precisa ter horário. Horário para dormir, horário para acordar. Você precisa ter as coisas na sua casa em ordem. No seu trabalho, em ordem. Nos seus estudos, em ordem. Na sua vida devocional, em ordem. Porque o nosso Deus, eu vou repetir, é um Deus da ordem. Deus. Nesta noite, terminando a exposição em 2 Tessalonicenses, fomos confrontados com essa admoestação. Há uma ordem no mundo. Há uma ordem no Evangelho. Há uma ordem na Trindade Divina. Há uma ordem na Igreja de Jesus. Não podemos nos acostumar à desordem.
livra-nos da desordem, livra-nos da vida bagunçada, ociosa, descontrolada, desajustada, desregrada. Por favor, Deus, que essa mensagem ecoe durante a semana na nossa mente e tome de assalto o nosso coração. Sempre. Sempre. Sobretudo naqueles momentos em que a gente estiver se perdendo. Estivermos nos desorganizando. Por favor, Deus. No nome de Jesus. Amém. E amém. Continue orando silenciosamente. Agradecido pela exortação apostólica, bíblica, que o Senhor nos deu nessa noite.